Bom, pessoal, nosso grupo vai apresentar aqui o trabalho cujo tema é Prompt Engineer. O grupo é composto por mim, Johnny, Matheus Levi e o Igor. Vamos começar. Beleza, então vamos fazer uma breve introdução ao que é o Prompt Engineering, depois a gente vai passar para as técnicas de Prompt Engineering. Pode passar? Bem, basicamente, quando a gente fala de memória das LLMs, a gente tem dois tipos de memória, né? A memória parametrizada, que são os próprios pesos da LLM, que são aprendidos durante o treinamento, e memória em contexto, que são informações que a gente pode passar no próprio prompt da LLM. Essas informações que a gente passa em contexto, a gente consegue utilizar isso para guiar a LLM e afunilar a resposta dela para algum formato específico. Pode passar? Bem, então é muito útil é, utilizar contexto durante o próprio prompt para obter algum resultado específico sem ter que retreinar os parâmetros do modelo. Por exemplo, a gente pode utilizar uma técnica que a gente vai ver mais à frente, que é o few shot, que a gente pode passar alguns exemplos para ela e a partir desses exemplos a gente consegue forçar o modelo a gerar uma saída num formato específico. Então, por exemplo, eu posso fazer um modelo como o ChatGPT, fazer uma tarefa de extração de nomes de frutas em uma lista Python, por exemplo. Então é muito útil utilizar informações durante o prompt, caso a gente queira uma tarefa específica. Pode passar? Perfeito. Então, dada uma breve introdução que o Matheus fez, a gente vai entrar um pouquinho mais nas técnicas de Prompt Engineer. E eu vou me focar agora mais especificamente, né, falando de Zero Shot até Few Shot. Bom, primeiro é importante a gente destacar, né, a versatilidade que as LLMs têm em realizar tarefas sem precisar passar por um ajuste fino, sem precisar passar por um fine tuning, para que ela possa ser capacitada a trabalhar em um tema ou contexto específico. Muitas tarefas conseguem ser realizadas pelos modelos de LLM apenas com um pedido direto, sem dar muitos exemplos de como você gostaria que essa tarefa fosse realizada. É o que a gente chama de zero shot, né? Você pode pedir ela para, de repente, resumir um texto, realizar alguma tradução de texto em diferentes idiomas, classificar, né, algum tipo de conteúdo de forma binária, se o texto ele tem um sentimento positivo ou negativo, se algo pode ser classificado como verdadeiro ou falso. São tarefas que, às vezes, sem dar muito contexto, elas conseguem ter essa versatilidade de realizar de forma bastante coerente. É, mas onde que esse zero shot talvez comece a falhar? Existem atividades um pouco mais complexas que, às vezes, a falta, né, desse contexto para ajudar o modelo a interpretar melhor o conteúdo ou a entender melhor como você gostaria de ter a resposta, acaba levando a resultados um pouco mais inconsistentes. Tarefas como formatação de dados, às vezes interpretar certas nuances no texto ou classificar diferentes tipos de categoria com um pouco mais de rigor, acaba se tornando um pouco mais complexo
né? E sem ter, às vezes, um contexto exato de como a gente gostaria que essas atividades fossem realizadas. Embora, às vezes, exemplos simples de falhas que eram facilmente produzidas no passado, nos primeiros modelos de LLM, mostrando talvez que fosse relativamente fácil enganar os modelos, com textos contendo, às vezes, ironia ou coisas assim que os modelos não entendiam. Hoje, nos modelos já mais populares e com um número de parâmetros maiores, tem sido um pouco mais complicado ver esse tipo de falha. Mas ainda assim tem certos resultados, às vezes um pouco estranhos, quando você faz uma pergunta direta, né, num modelo Zero Shot. Então, esse exemplo que está na tela, eu reproduzi essa semana mesmo, passando um texto simples, pedindo para extrair ali os dados de contato. Ele colocou no formato de linhas ali o resultado e formatou o telefone em um formato meio estranho. Ele pressupôs provavelmente que os dois primeiros dígitos eram DDD, e aí depois no final faltou dígitos para completar o número do telefone. Mas eu não tinha dado nenhuma explicação sobre o contexto. E reproduzindo esse mesmo experimento outras vezes, ele já formatou de formas diferentes, colocando o texto todo junto, todo o número completo, e se comportou de formas aleatórias, que é de se esperar, às vezes, em determinados comportamentos de um modelo assim. Mas problemas assim, às vezes, são facilmente resolvidos com exemplos, né? É o que chamamos de few shot, que é, né, few shot prompt. O few shot é uma técnica que consiste em realmente apresentar aos modelos de LLM uma série de exemplos para direcionar a resposta de acordo com um contexto específico, de acordo com a expectativa que a gente tem em relação ao que a gente quer de resposta do modelo. Então, basicamente, a gente tem um exemplo de entrada e um exemplo de saída, um exemplo de resposta de como a gente gostaria que o modelo se comportasse naquela tarefa e como ele deveria responder e resolver aquele problema. Quando a gente exemplifica esses casos para ele, ele passa, e na hora que você dá, né, realmente a tarefa que ele deve fazer, ele usa esses exemplos para tentar fazer uma espécie de imitação daquilo que você ensinou para ele em tempo de execução e trazer uma resposta mais apropriada. Então, repetindo esse exemplo do Zero Shot, só que agora com dois exemplos de contexto, ele e também, né, tentando formatar a saída de uma forma diferente, já pedindo num formato JSON, com os campos previamente descritos nos exemplos, ele realizou a tarefa de forma correta e trazendo os dados devidamente formatados, assim como foi colocado nos exemplos de entrada. Bom, por que, né, fornecer esses exemplos e trabalhar essa técnica de engenharia de prompt, né? Quais as vantagens que a gente pode obter usando, por exemplo, o Fullshot? Você pode, muitas vezes, melhorar o contexto em que o modelo vai entender aquele seu problema. Isso traz melhores resultados na acurácia do retorno que ele vai dar. Tem vários artigos já que demonstram isso, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Uma outra vantagem muito legal é você condicionar a saída, né? Poder customizar de certa forma como o modelo vai responder a essa tarefa que você está pedindo para ele realizar, seja a formatação dessa resposta ou limitar a certos cenários. Isso também é bem legal. E olhando, né, agora para um contexto mais de eficiência energética e também tempo envolvido na solução,
você deixa de precisar de fazer uma série de refinamentos no modelo, né, treinando ele especificamente para um contexto. E acaba conseguindo resolver, na maioria dos casos, como uma espécie de treinamento em tempo de execução, onde o modelo aprende, mesmo que temporariamente, com os exemplos que está sendo fornecido, e consegue, né, resolver a tarefa e dar um resultado com melhor acurácia. Bom, o conceito de few shot, ele é relativamente novo e se popularizou aí por volta de 2020, né, junto com a popularização do GPT-3. Mas esse conceito pode ser comparado ao que já existe há um pouco mais de tempo, que é o chamado de few shot learning, que é já usado, né, no contexto de machine learning para aprendizado de máquina e onde você fornece, né, alguns exemplos, às vezes relativamente poucos, dependendo do contexto, apenas com o intuito de fazer ali um fine tuning em modelos de aprendizado de máquina para que ele possa operar de forma mais acurada em determinados contextos. E a grande diferença, né, está na forma a forma estrutural do modelo, enquanto que com a parte do learning você altera pesos internos do modelo, fazendo com que ele tenha uma espécie de aprendizado, né, uma espécie de conhecimento permanente. No Few-Shot Prompt, você não tem essa mudança nos pesos do modelo. Ele faz com que ele faça um processo muito mais de imitar o padrão dos exemplos fornecidos do que uma mudança estrutural e que exige mais processamento, né, computacional para fazer com que esse modelo tenha esse conhecimento permanente. Bom, e Few Shot, né, é uma das formas de aplicação de um contexto mais amplo que é chamado de Context Learning, que é basicamente fazer com que o modelo aprenda, mesmo que temporariamente, com o contexto do que está sendo passado para ele e possa responder, né, da forma mais próximo, da forma desejada possível. Então, você pode dar ao modelo uma série de conteúdos, explicar, né, dentro desses exemplos, o contexto de como você gostaria que essa resposta fosse realizada, de como essa resposta fosse formatada, e o modelo acaba conseguindo, entre grandes aspas, aprender com isso e dar o retorno mais próximo daquilo que você deseja. Bom, e agora olhando um pouco para a literatura, tem muitos trabalhos falando sobre o tema, né? Talvez esse seja o trabalho da literatura mais citado que fala sobre o tema. Foi um paper publicado, se não me engano, em 2020. O autor é cofundador da Anthropic. E, dentre outras contribuições, talvez a principal contribuição desse artigo seja mostrar que sim, o uso de few shot pode melhorar significativamente, né, o resultado na realização de algumas tarefas. E esse gráfico mostra que, em comparação, né, o modelo GPT-3 usando few shot em relação aos outros modelos especialistas treinados em contextos específicos, a forma como que aumentando ali o número de exemplos dados ao modelo, né, no eixo X, e no eixo Y, a forma como a acurácia do modelo melhora, conforme esse número de exemplos cresce logo no início. E E logo mais à frente a gente pode chegar a uma segunda conclusão, que é que chega em determinado momento que esse número de exemplos crescente passa a não surtir mais um efeito tão significativo assim,
na melhora da acurácia. Então, você tem um crescimento relativamente significativo ali de um zero shot para um few shot em determinados contextos, mas chega num número de exemplo em que aumentar esse N abruptamente parece que não faz tanta diferença assim, e eles testaram até um número máximo de 32 exemplos. E esse outro gráfico, né, do mesmo paper mostra ali um compilado, né, um resultado agregado de performance em zero shot, one shot e few shot, para diferentes modelos, né, com diferentes tamanhos aí, em número de parâmetros, e mostra um crescimento linear nessa melhora de acurácia, tanto pelo número de parâmetros disponível no modelo, quanto a utilização dessas técnicas de prompt. E para encerrar esse tema de few shot, eu trouxe esse outro paper aqui também que eu achei bastante interessante. Esse paper bem fresquinho. É um paper que foi aceito para ser apresentado no workshop do ITSE, que vai acontecer esse ano aqui no Rio de Janeiro, daqui a 2 semanas. Então, um experimento bem fresquinho. E o que que esse paper avaliou, né? Ele investigou usando 3 modelos da família Gemini e um dataset da literatura com com trechos de código escritos em diferentes linguagens. Eles executaram 90 mil traduções de código, traduzindo o código de uma linguagem para outra e usando esse dataset como o dicionário para validação dessas traduções. E usaram 5 tipos de prompt, desde um zero shot, a few shot, até o que eles chamaram de many shot, aumentando, né, o número de exemplos em que eles davam para o modelo numa escala de vezes 5. Então, usaram, né, essas 6 linguagens, C, C++, C Sharp, Java, Go, Python, dividiram essas 6 linguagens, né, em 30 pares de linguagem, com 200 trechos de código por linguagem, e 3 modelos, como eu havia dito, da família Gemini, com os prompts Zero Shot, Few Shot de 5 exemplos, um Few Shot de 25 exemplos, um Many Shot de 125 exemplos e um de 625 exemplos, totalizando aí 90 mil traduções executadas. E o resultado legal de se ver é que, sim, existe ali um número de few shot faz com que exista uma melhora, né, no resultado esperado dessa tradução. Embora a tradução de código não seja uma tarefa simples, né? Então vocês podem ver em azul aqui, não sei se for muito legível, vocês podem ver em azul o resultado de sucesso, né? O resultado correto da tradução. E aí você tem nas outras cores alguns tipos de falhas que foram analisados, como falha de compilação, falha em tempo de execução, falha de tradução de funções. E quando você sai do zero shot para o full shot, com alguns exemplos em todos os modelos, você tem uma pequena melhora. Mas quando aumenta-se abruptamente o número de exemplos dado ao modelo, chegando ao máximo de 625 exemplos que eles utilizaram no artigo, você não só consegue continuar melhorando pouco esse resultado, como você chega a piorar o resultado. O resultado final chegou a ser pior do que um zero shot, mostrando que não é tão simples assim melhorar a performance apenas aumentando o contexto, o número de exemplos, generalizando demais o número de exemplos que você dá para a LLM. É, Bom, e agora o Igor vai continuar falando um pouco mais sobre outras técnicas de engenharia de prompt.
Bom, então, seguindo com as técnicas, né? Eu vou falar sobre Chain of Thought, COT, ou cadeia de pensamentos. Pode passar, né? Então, o que que seria um COT, né? A ideia desse prompt é ser aplicado normalmente quando você tem algumas tarefas um pouco mais complexas e que normalmente faz mais sentido você isolar algumas abstrações para que o modelo consiga ter umas respostas mais explicativas sobre o assunto em que você está abordando, né? Então, o modelo consegue dar um contexto maior de saída, normalmente quando se utiliza esse prompt. Pode passar, John. Então, assim, eu separei três pilares, né, relacionado a esse prompt, que normalmente ali tem a compreensão do problema. Então, o modelo interpreta a pergunta, né, entende o que precisa ser resolvido, né, e tem a parte também de pensamentos intermediários, que é onde o modelo quebra ali o problema em pequenas partes para conseguir realizar ali as tarefas passo a passo. E no final existe a resposta como um todo que, que o usuário ele pode olhar sobre o que ele tinha perguntado. E aí, dado isso, pode passar, Johnny. Eu encontrei um estudo, ele foi publicado no CBSoft, de alguns estudantes aqui da PUC. O objetivo desse estudo, os autores gostariam de investigar como que seria a performance dos modelos generativos em classificação de codesmels. Então, eles construíram, né, nesse paper, diferentes prompts, né, para diferentes smells. Eles olham para dois smells e também diferentes abordagens. Então, é um paper bem misto para Python, que utiliza diferentes prompts, diferentes estratégias, né, no geral. E aí o objetivo deles era investigar se os SLMs eles conseguiam ter uma performance boa comparado às outras abordagens que existem de classificação de código, como Machine Learning, Deep Learning. E aí com isso, eles utilizaram também o prompt de cadeia de pensamento, né, o COT, onde a gente consegue ver na imagem que eles dão todo um contexto sobre esse Ismael, né? E aí, assim, o prompt é personalizado, e aí eles adicionam um código, a métrica, né, que ali é opcional, e pede para o modelo quebrar isso em pequenas partes, né? Colocando esse let's think step by step, e pede um retorno específico, como a gente pode ver ali em JSON. E aí, assim, pode passar, Johnny. Esse prompt, ele mostra, né, que os resultados, no geral, para cada modelo. No paper, os autores, eles mostram os resultados do melhor modelo, né, nesse caso, eles dão um destaque maior nisso. Mas, assim, não existe o melhor prompt para ser utilizado quando se trata sobre resolver uma complexidade, assim, no geral. Então, a gente consegue perceber que o Mistral, utilizando o Zero Shot, ele teve uma melhor performance para um tipo específico de SMEL, né? Mas para alguns casos percebe-se de que o DeepSeek teve uma performance melhor do que o COT. Então, assim, é sobre você medir um pouco qual o prompt que você está utilizando para determinado tipo de complexidade que você pretende resolver. Pode passar, Johnny. E aí, assim, foi o que eu comentei, existem os prós e os contras, então, quando você está utilizando um prompt de cadeia de pensamento, normalmente você vai ter ali uma melhor qualidade, porque o prompt ele vai ser um pouco mais descritivo na resposta, né? O modelo vai conseguir descrever um pouco melhor, então facilita ali no ensino, o aprendizado que você está tendo sobre alguma coisa. Mas por outro lado também existem os contras, né? Que por ser um prompt maior e que você está dando uma explicação maior sobre o contexto, acaba que ele fica um pouco mais caro, você gasta um pouco mais de token, né, no geral, e que isso custa dinheiro. Pode passar, John? E aí, e aí com isso, existe uma ferramenta que eu estou começando a explorar sobre ela, se chama LangFuse.
Essa ferramenta, ela é open source e ela normalmente é para você ter uma visão mais sobre o que está acontecendo quando você se comunica com os modelos, né? Então, ela é uma ferramenta de observabilidade sobre o modelo, então você consegue ver o custo por modelo, o quanto esse prompt ele está te custando quando você interage com o modelo. Então, assim, em casos onde, eu estou com tô com dinheiro um pouco reduzido, talvez fazer um prompt mais curto seja uma opção, porque talvez com um prompt um pouco maior você vai ter um gasto maior, né, de dinheiro. Então, essa ferramenta é muito boa para casos assim, onde você precisa controlar a comunicação com os modelos generativos, né, utilizando o prompt. Mas, no geral, pode passar, né? Aí eu passo pro Matheus. Beleza. Então, o React é uma técnica principalmente utilizada em prompts para a gente tentar fazer com que as LLMs sejam capazes de interagir com ferramentas. Bem, o React ele vai utilizar tanto Tinha-Foto quanto o Feelshot no prompt para tentar fazer o modelo escolher uma ferramenta e observar o resultado dessa ferramenta. Então, a principal ideia do React é quebrar em etapas. Então, eu recebo um prompt, por exemplo, qual a cotação do dólar em reais. A LLM vai ter que pensar sobre isso e ela vai escolher uma ação, que basicamente é uma ferramenta das quais estão disponíveis para ela. Por exemplo, ela pode escolher a ferramenta buscar cotação moeda, e passar os parâmetros dólar e real. E aí ela vai receber dessa ferramenta o resultado. A partir desse resultado, ela volta para a primeira etapa, onde ela tem que agora refletir se ela tem que escolher outra ação, e ela segue nesse ciclo até gerar a resposta final. Pode passar? Bem, tools ou ferramentas basicamente são funções que a gente vai definir que o modelo vai poder chamar e observar o resultado. A própria OpenAI já disponibiliza na API dela um parâmetro de tools, onde a gente pode especificar quais ferramentas a gente quer disponibilizar. E aí a gente tem que passar o tipo da ferramenta, por exemplo, uma função, o nome, os parâmetros, e aí a própria OpenAI fica responsável por gerar o prompt de React. Pode passar? Basicamente, a OpenAI terceiriza essa parte para a gente só define as ferramentas daquele formato anterior e pode passar no parâmetro tools as ferramentas, e aí basicamente fica por conta deles montar o prompt. Pode passar. Mas a gente pode também fazer isso, caso a gente não esteja utilizando não queira utilizar ou não tenha disponível na API do modelo que a gente quer usar esse parâmetro de tools, a gente pode criar isso utilizando o LangChain. O LangChain tem um formato para a gente definir uma ferramenta, que é basicamente a anotação @tool. Como eu disse, a tool é basicamente uma função. Então a gente define nossa função normalmente e coloca um @tool ali na função, e ela passa a ser entendida no LangChain como uma ferramenta. Pode passar. A gente também tem que definir um prompt de React, que a gente vai ver mais para frente o que é necessariamente um prompt de React, mas a gente pode puxar alguns do próprio Hugging Face, basicamente. Pode passar.
O LangChain também dá suporte a gente criar um agente utilizando um prompt de React e ferramentas, utilizando a classe Agent Executor, onde a gente passa o agente, que no caso é LLM, e passa as tools disponíveis. Escolher a ferramenta, observar e voltar para refletir até gerar a resposta final. Pode passar. Como eu disse, a gente quer que o modelo siga um formato específico de, de ações e pensamentos. Então, basicamente, a gente define para ele o que ele vai ter que fazer. Então, ele vai ter três estados, né? Ou seja, o pensamento, o foco. Pense no que precisa ser feito. O action, que é onde ele tem que escolher uma ferramenta, uma tool que a gente disponibiliza. É, o observation, que é o estado onde ele observa o resultado dessa ferramenta. Então ele vai repetir esse ciclo até gerar a resposta final. Também existe o histórico. A cada iteração a gente acumula no histórico o que ele pensou, qual ferramenta ele escolheu e o que ele observou como resultado dessa escolha. Assim ele consegue gerar o próximo ciclo de pensamento dele baseado no que ele obteve anteriormente. Pode passar. A gente pode definir algumas regras também, como restrições para o modelo, até porque em React é bem comum o modelo não seguir exatamente o que a gente está querendo que ele faça, então normalmente no prompt a gente bota algumas regras para ele tentar não alucinar observações, o que é bem comum. Às vezes o modelo ele não espera, ele não para depois de ter escolhido a ação, ele continua gerando respostas, os tokens, ele continua gerando e ele mesmo gera a resposta da observação. Então ele alucina a observação. Então, uma das formas é tentar adicionar regras para ele não fazer isso no próprio prompt, adicionar essas regras. Outra forma é tentar monitorar a geração de tokens do modelo e quando ele gerar a ação, a escolha de ação, a gente encerra a geração forçadamente, para ele não alucinar o resto da resposta. Pode passar? Bem, e essa parte foi basicamente a definição de como ele vai executar essa cadeia de pensamento, esse chain of thought. E agora a gente passa no prompt também um few shot, basicamente um exemplo de como ele deve executar essa cadeia de pensamento. Então, por exemplo, a gente passa uma pergunta, nesse exemplo, né, qual a altura da Torre Eiffel, incluindo a antena no topo, e a gente mostra o passo a passo de como de como é feito isso. Então, pensamento, preciso procurar na Wikipédia sobre a Torre Eiffel. Ação, pesquisa na web search, Torre Eiffel. Observação, a Torre Eiffel está em Paris, construída não sei o quê, a torre tem 300 metros de altura, mas não inclui 24 metros de antena no topo. E pensamento, preciso calcular agora a altura incluindo a antena. Ação, chama a função calcular, somando 300 mais 24. Observa, ação. Devo gerar a resposta final. Perdão, pensamento. Devo gerar a resposta final. Ação. Chama a tool de final answer e gera a resposta final. Então, basicamente, é um exemplo que a gente dá. A gente pode dar um ou mais exemplos para o modelo. Então, o React ele alia o few shot, ou ele alia o chain of thought com o few shot para tentar fazer o modelo gerar esse ciclo específico. Então, vamos lá. De volta ao exemplo da cotação do dólar em reais. Na iteração 1, a gente passa esse prompt inteiro e o histórico.
modelo vai começar agora a gerar um histórico, né? Então ele vai gerar o pensamento, vai notar que ele tem uma ferramenta de busca, de cotação de moeda, vai chamar essa ferramenta de busca, vai definir os parâmetros. Aqui a gente encerra o modelo, a primeira chamada, por assim dizer, executa o código que ele passou para a gente nessa ferramenta e vê qual é o resultado desse código. Pode passar? Então, agora que a gente tem o resultado do código, a gente adiciona lá na observação qual foi o resultado da função que ele mandou chamar e envia de novo esse prompt para o modelo. Agora ele vai continuar a partir desse histórico. Então ele já sabe que ele chamou a ferramenta, já sabe o resultado. Então agora ele vai pensar novamente em cima disso. O pensamento ele deve ser, por exemplo, devo gerar agora a resposta final e ele seleciona a ação final answer. E aí gera a resposta final. Assim encerrando a interação do modelo. Mas dependendo do quão complexo seja a tarefa, ele pode iterar várias e várias vezes chamando várias ferramentas. Então, normalmente é assim que funciona para a gente adicionar ferramentas para o modelo poder interagir e ter uma busca mais completa, gerar uma resposta mais completa sobre o nosso prompt. Bem, o React ele foi precedido por outra técnica que foi o PAL, que é o Programming Aided Language Models, que em vez de ele gerar toda essa cadeia de pensamento, ele gerava basicamente um código, ele gerava o código em si da ferramenta. Ele não recebia a ferramenta, mas ele gerava o código da ferramenta. Basicamente, ele gerava uma função para resolver o problema e a gente tinha que executar essa função e pegar o resultado e passar. Porém, conforme foi avançando, a ideia acerca de cadeias de pensamento, essa ideia acabou ficando para trás e acabou surgindo o React, que acabou substituindo o Paul. Pode passar? E basicamente é isso que o React propõe-se a fazer. Definir um ciclo de estados para o modelo e ir iterando e refinando sua resposta através de ferramentas, de modo que ele não fique dependente somente do próprio conhecimento dele. Por exemplo, antigamente modelos de linguagem eram bem ruins em resolver tarefas matemáticas. Então, por exemplo, adicionar ferramentas de, de solução matemática para eles melhorava muito o desempenho deles, porque eles não dependiam mais de resolver as próprias equações. Eles podiam simplesmente chamar uma ferramenta para resolver e receber o resultado dessa ferramenta. Então, o React foi um grande avanço na ideia da construção de agentes, que são modelos capazes de invocar ferramentas para interagir com o ambiente. Pode passar? Acho que esse é o último, né? É. Então, essa foi nossa apresentação sobre prompt engineering, onde a gente passou por algumas técnicas de prompt engineering. Obrigado. Alguma dúvida?